Boa noite a todos. Nós vamos estudar, nós vamos refletir sobre os encontros programados que nós temos na nossa vida. Antes da doutrina espírita, conversar sobre família, sobre a formação da família, era sempre uma ação materialista. Porque como explicar o amor de duas pessoas que se olham uma vez e já se apaixonam? Como explicar aquelas crianças que eram prometidas em tenra infância e cresciam com um destino pré-determinado de encontrar aquela outra pessoa, aquela outra criança que agora crescida, juntarem os dois e formarem um lar? Como explicar a família sem a doutrina espírita? Nenhuma filosofia, nenhuma religião, nada do que nós tínhamos era capaz de nos auxiliar na compreensão desse fenômeno chamado família. Mas agora, com a doutrina espírita, nós temos vários elementos a pensar, a refletir. Onde começa a família material? Onde começa a nossa família? Nós vamos responder rapidamente, talvez até sem pensar. Começa no plano espiritual. Porque, sendo eu um espírito que pré-existe ao corpo e sobrevive a este mesmo corpo, então eu tenho várias vidas. Em existindo antes desta vida, será que eu fui parar acidentalmente na casa em que eu nasci? Será que eu estava passando pela rua e papai e mamãe ali naquele affair, naquele amor, eu me sentia traído e de repente fui apresentado: prazer, Manuel, vou nascer na sua casa? Será que é assim que as coisas acontecem? Nós responderemos prontamente: não, não deve ser assim. Se não deve ser assim, como é? Por exemplo, aquele espírito que passa no plano espiritual adormecido, sem saber que morreu. Se ele está adormecido, como ele escolhe seus pais? Compreenderam a pergunta? Se ele está adormecido e sua reencarnação acontece de alguma forma, como ele escolheu os filhos que ele terá? Essas perguntas são importantes porque a doutrina espírita nos abre possibilidades de reflexão, mas nós tendemos a jogar fora a nossa capacidade de raciocínio e sairmos com respostas rápidas, como se todos os problemas apresentados tivessem uma solução única, como se as respostas fossem sempre simples. Nós escolhemos. A verdade é que é um tanto quanto mais complexo do que isso. André Luiz, numa das suas obras, numa das suas narrativas, ele vai visitar as cavernas. As cavernas são locais de intenso sofrimento. Quando chega na entrada das cavernas, a mentora do grupo pergunta se ele tinha feito os cursos preparatórios para poder adentrar aquela região. E ele responde que não, ele não tinha feito curso algum. Então ela recomenda a ele que permanecesse ali na entrada e escala um outro benfeitor, um outro espírito, para permanecer junto dele, para permanecer com ele, porque ele não poderia ficar ali sozinho, era perigoso. E existem algumas cenas narradas pelos espíritos que são curiosas, porque
existem locais aqui na terra que nós falamos para os nossos filhos: olha, não fica lá na porta não, porque ali é perigoso. E de alguma forma a gente pensa que vai morrer, e tem todos os lugares são acessíveis, em todos os lugares nós podemos ir. Mas essa cena nos diz claramente que ali era perigoso, que ele não poderia ficar ali sozinho. Fica o Espírito com ele, e logo ele percebe um grupo de espíritos conversando, e ele é atraído para esse grupo, quando de repente ele ouve o nome dele, e aquele espírito que nomeia ou que fala o nome dele está se lembrando do lar e vai citando uma série de outros nomes que deixa claro para o André que se tratava do seu avô. Seu avô estava há 40 anos ali, naquela região, nas entradas das cavernas. Ele era muito apegado na perspectiva material, ele era muito... ele gostava muito de dinheiro, ele era muito apegado à matéria. Então ele estava ali e ele pegava as coisas e pensava que era ouro. Ele e um grupo de espíritos com a mesma faixa vibratória, com o mesmo tipo de pensamento, estavam ali. E o André, percebendo que era seu avô, e o seu avô sentindo a presença do André, porque André era um neto especial para esse avô. Quando esse avô chega ainda em vida, quando esse avô adoece, os únicos momentos que ele tinha de tranquilidade, de sossego, era quando André, o neto, ia visitá-lo. Esse avô gostava tanto desse neto que deixou uma pequena fortuna separada para pagar seus estudos de medicina. E é esse neto que vai encontrá-lo acidentalmente. E aqui começa o tema da nossa palestra. Vocês acreditam em acaso? Se o acaso não existe, o que nos leva a encontrar as pessoas que nós precisamos encontrar? Por que André Luiz, de tantas cavernas, foi parar naquela? Por que naquele momento? Por que o assunto do avô naquele momento era sobre o André? Por que o André estava exatamente caminhando em direção a ele? Por que o André presta atenção na conversa dele? Uma resposta é: os espíritos intervêm na nossa vida. Só que nós achamos que essa resposta é para nós reencarnados, porque é uma pergunta no livro dos Espíritos, se os espíritos intervêm na nossa vida. E qual que é a resposta? Mais do que imaginas, mais do que supondes, de tal maneira que são eles que vos guiam. Então podemos admitir, podemos entender que André foi guiado para ali. Ele foi inspirado, ele foi intuído, ele foi conduzido, mas ele não foi conduzido exatamente à força, ou ele não foi coagido. Nós não entendemos direito como funcionam esses mecanismos, mas esse encontro foi programado. Porque não é um encontro, não é a primeira vez que eles se acham, é um reencontro. Para ajudar-nos a entender, vamos lá no Nosso Lar, que é um livro bem conhecido, muitos assistiram o filme, muitos leram o livro. A mãe do André Luiz era uma dona de casa, e da família do André é o espírito mais elevado. O pai do André Luiz está numa região de sofrimento.
numa região onde ele passa dificuldade, mas ele é feliz lá, porque ele vive com as duas amantes. A mãe do André já procurou o pai dele diversas vezes para convidá-lo, para que ele saísse daquela condição e se preparasse para reencarnar. O pai não aceita. Ele prefere ficar lá onde ele está. Mas nós não podemos permanecer estacionados, porque existe uma lei de progresso que age sobre nós. Quando a gente fala em lei de progresso, a gente pensa em algo mecânico, né? O que é a lei de progresso? Eu acabei de dizer, a lei de progresso age sobre nós. A lei de progresso é um motor? O que é a lei de progresso? Como é que ela age sobre nós? É uma necessidade que cada um tem dentro de si de evolução, porque as leis divinas estão inscritas dentro de nós. Com essas leis inscritas, surge em nós uma necessidade. Então o pai do André vai sentir a necessidade da reencarnação. E mais, ele vai ser inspirado, porque a mãe do André já está junto com os mentores, com o anjo de guarda do pai, junto com os espíritos mais elevados, planejando para ele renascer, ela renascer, os dois se casarem e trazerem como filhas, adivinha quem? As amantes. Quando o pai do André Luiz encontrar nesse novo corpo, nessa nova vida, com a mãe do André, vai ser um encontro ou um reencontro? Vai ser um reencontro. Foi programado ou não? Foi programado. Quando as meninas nascerem, elas vão reencontrar? Vão reencontrar. Vão reencontrar só o pai do André e a mãe do André? Vão reencontrar os outros amigos também. E quando elas estiverem namorando, o pai vai ter ciúme? Quando elas reencontrarem os outros amantes, o pai vai sofrer? Vai. Está programado? Tá. Quando André Luiz desencarna, ele passa 8 anos numa região de sofrimento. A mãe dele o visitava todos os dias. E todos os dias ela procurava inspirar para que ele orasse. E ele era refratário a essa ideia. Acostumou-se muito ao materialismo e não conseguia conceder. Quando ele chegava a orar, ele orava maquinalmente e não funcionava. Até que um dia ele ora com o coração. Ele não sabe quanto tempo passa orando, nem quanto tempo ele chora, mas ele ora ardentemente e ele percebe de repente, e eu gosto desses de repente, ele percebe ao seu lado um espírito luminoso, a quem ele considera ser um anjo, dada a sua formação católica. Era Clarencio. Clarencio estava do lado dele quando ele estava em prece, e imediatamente 2 companheiros apresentam uma maca, colocam ele na maca e levam-o para o nosso lar. Toda a história do André no nosso lar, tem hora que você percebe claramente que as pessoas sabem quem ele é, e ele não sabe quem são as outras pessoas. Toda hora ele está reencontrando alguém, a todo momento. Num determinado momento ele está trabalhando e chega um rapaz vindo das regiões de sofrimento, trazendo alguns espíritos que ele recolhera, e o André o reconhece. É um ex-inquilino do meu pai.
Eu me lembro, ele não tinha como pagar o aluguel, meu pai me procurou para conversar, o que eu achava que devia fazer? Põe ele para fora, pai, eu não tenho dinheiro para pagar, não. E aí ele o vê. É um reencontro. Programado? Programado. Mas quando a gente começa a pensar nessas programações, a gente começa a ficar doido da cabeça. Então quer dizer que é tudo programado? Eu dou um tiro na cabeça, é programado? Eu mato alguém, é programado? Eu ponho fogo em mim e nas crianças, é programado? Eu pego um avião e atiro ele numa montanha, num prédio, é programado? Compreende? Existem várias coisas que acontecem, apesar da influência dos espíritos, porque nós temos uma margem de manobra. Nós temos um tanto de livre-arbítrio. É tipo assim, menino, não mexe nessa panela que você queima. E o menino vai e queima. Estava programado ele se queimar? Não. Ele se queimou porque escolheu desobedecer quem estava ali para ampará-lo. Nós fazemos muitas coisas assim, mas muitas e muitas coisas. Inclusive, nos casamos sem ter sido programado. Como é que é? É simples. Tem gente que casa 5 vezes? Tem, não tem? Programou casar 5 vezes? Não programou. Acontece muitas vezes no primeiro casamento ser o verdadeiro, mas acontece também no primeiro casamento não ser o verdadeiro. Tem gente que não dá conta de esperar, vê o bolo assim, pronto, bonitão, quente, né, saindo fumaça e queima, come antes da hora. Não aguenta esperar encontrar a outra pessoa, o reencontro programado, ele não dá conta de esperar, aí casa. Aí de repente está lá vivendo em aos trancos e barrancos, você descobriu que não era bem aquilo que ele esperava, né, que tem alguma coisa errada. Aí chega a programada. Vem também, e vem de pena. Está cheio de espírito doidinho para progredir, e se progride com a reencarnação. Então, os amigos dela não era com ele, mas já que está aí, eu preciso nascer com ela, então eu vou com esse pai mesmo. Nasce, aproveita enquanto as portas estão abertas, porque a gente está trancando as portas rapidamente. Então nasce. André Luiz conta uma história no livro Os Mensageiros, que tinha um rapaz que tinha programado para ir reencarnando, trazer 5 mentores. Já pensou, gente? Você morando com 5 mentores? Hã? Show de bola, hein? 5 mentores. Programado para ele trazer 5 mentores. Ele renasce. O pai dele tem mais alguns filhos. A mãe desencarna. O pai casa em segunda núpcias. Traz alguns filhos para o casamento. Quando o pai desencarna, ele não aceita ficar com os irmãos, com a madrasta, expulsa todo mundo de casa, vai num médico, num psicólogo, o psicólogo fala para ele que ele está precisando de sexo, o problema dele é tudo hormônio, ele experimenta algumas aventuras, casa-se, engravida uma mulher que ele nunca tinha visto antes, ela tinha um obsessor monstruoso, nasce como filho deles, e os 5 mentores ficaram na rua. É importante que a gente entenda que, apesar das programações, é muito trabalhoso fazer com que as coisas aconteçam conforme planejado. Porque quando a gente lê as histórias, fica claro que há planejamento e que há intervenção.
há muita intervenção, mas fica claro também que uma outra lei que nós temos é o do livre-arbítrio, junto, obviamente, com a lei de causa e efeito, que nos responsabiliza sempre pelas nossas ações passadas. No livro Ação e Reação, nós vamos ter a história do Druso, do Silas e da Aida. O Druso casou, teve um filho, educou, viviam bem, a esposa morre e ele se enamora por uma moça. O filho acha que a moça é malandra, que a moça só estava interessada na grana do pai. E ele tenta de todas as formas atrapalhar esse casamento, impedir esse casamento, não consegue. O pai realmente ama essa moça. Aí ele começa a tramar um jeito de separar o pai da moça. Parece novela, né? Não? Parece novela. Aí ele descobre que ela tem um primo, que o primo queria casar com ela antes dela conhecer o rapaz, e começa a facilitar para o primo, para ela, põe eles para passear junto, vai para a casa de campo com eles, vai para o cinema com eles, e vai promover um ambiente assim, né, para facilitar as coisas. Até que o primo, que gostava dela, consegue convencê-la a trair o esposo. O filho está acompanhando, o Silas está acompanhando, está sabendo de tudo. Ele organiza, faz de conta que vai para a praia num determinado dia, deixa os dois juntos, volta devagarzinho, olha no quarto, está lá os dois, traindo o pai. Aí ele vai lá e conta para o pai. O pai não acredita, obviamente. Então ele leva o pai para ver. Abre a porta, o primo com aquela cara lavada, opa, deixa eu sair devagarzinho, sai, a moça entra em desespero. Desse dia em diante, ela fica como que neurastênica, ela fica perde um pouco do juízo. O pai começa a definhar mais intensamente, o pai já estava doente, começa a definhar mais intensamente, e logo ela morre. A conclusão dos médicos é que ela se suicidara. Um pouquinho depois, o pai chama o filho para conversar, Druso chama Silas para conversar e revela para ele que, não suportando aquela situação, que ele havia envenenado ela. Morreu. O filho entra em desespero. Ele não queria matar o pai. Ele só queria que a moça não ficasse com o pai dele. Tem um remorso, nada tá bom, viaja para a Europa, não adianta, cabecinha só ruim, volta, não consegue, aquele sentimento ruim deixa o estômago dele terrível. Um dia ele vai tomar um bicarbonato, no lugar de bicarbonato ele pega um arsênico, próprio vidro, morre também, porque esse é o destino. Eles não tinham que viver desse jeito, não estava programado isso. No plano espiritual, o pai e o filho se encontram, se reencontram. Começam a trabalhar numa região de trevas. E trabalham muitos anos, amparando, socorrendo, ajudando, até que um belo dia, entra ali uma mulher toda esfarrapada, toda deformada, irreconhecível, mas num sofrimento intenso. Quando o Druso começa a ampará-la, a
realizar uma operação magnética, ela, em recuperando um pouco da consciência, começa a gritar: Druso, Druso, onde andas? Onde estás? Preciso do teu perdão. Como é que essa mulher foi parar ali? Existem forças que nos ligam, existem forças que atuam sobre nós, de atração e de repulsão. Emmanuel diz que nos átomos, a lei de atração é o amor. Nos homens, o amor é a lei de atração. Existem mecanismos que atuam sobre nós, gerando este tipo de situação, esse tipo de acaso, porque parece um acaso, mas nós somos quantos bilhões de espíritos na Terra? 7 bilhões. Desencarnados, nós temos mais 14. No Brasil, pensando que nós sejamos 100 milhões reencarnados, desencarnados nós vamos ter mais 200. Em 300 milhões de espíritos, nós encontramos as pessoas que nós precisamos encontrar. Nós as encontramos. Nós saímos de Uberlândia, vamos para o México para encontrar alguém. Você sai daqui, vai passar uma férias nas praias para encontrar alguém. Existem mecanismos que nós ainda não entendemos e que nós espíritas deveríamos estar estudando, mas nós estamos negligenciando o estudo desses mecanismos. Por quê? Porque nós temos vindo para a casa espírita só para ouvir que nós precisamos da nossa reforma moral, e aí nós vamos adiando essa reforma moral, então nós ficamos voltando à casa espírita para ouvir o que nós já aprendemos na primeira vez que nós viemos na casa espírita. Na primeira vez que a gente entra numa casa espírita, a gente aprende que nós precisamos amar, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos mudar o nosso rumo, porque nós somos eternos, nós não temos uma vida só, nós somos espíritos, não somos matéria. Depois disso, nós deveríamos aprender outras coisas para viver melhor, porque a função do conhecimento é tornar a nossa vida melhor. Nós inventamos comprimido para dor de cabeça. Para quê? Para tornar a vida melhor, não é? Nós inventamos lá no nosso passado armas para podermos caçar e nos alimentar. Eram para tornar a nossa vida melhor. Nós podemos pegar essas coisas que nos são dadas pelo conhecimento para tornar a nossa vida melhor e tornar a nossa vida infernal. Nós podemos pegar um casamento que era para nos recuperar e transformar numa prisão, e transformar nisso que nós acabamos de ver que Druso e Silas transformaram o casamento deles. Depois de reencontrarem essa moça, a mãe do Silas, que é o espírito superior, encontra com o Druso, que é o pai de Silas, e eles preparam uma reencarnação. Vão nascer. Ele está, o Druso parte daí a alguns meses, logo em seguida a mãe vai reencarnar, e o Silas já estava se matriculando em escolas no plano espiritual para se atualizar sobre a medicina, porque ele ia nascer como filho deles, de novo, e ia estudar medicina. Quer dizer que não é só a família. Existem outros elementos de programação que muitas vezes nós fizemos e chegamos aqui, mudamos o nosso caminho, resolvemos outra coisa. Eles vão se reencontrar? Provavelmente. Podem se reencontrar num momento adequado? Podem. Quanto mais elevado o espírito, mais obediente ele é e mais resignado.
Quanto mais atrasado, quanto menos elevado, mais desobediente. E qual que é o inverso de resignado? Inconformado. Inconformado. O inconformado dá conta de esperar? Calma, para que essa pressa? Você tem certeza que você vai por aí? O inconformado não dá conta. A nossa falta de obediência e resignação nos leva a complicarmos as nossas existências, as nossas vidas, as nossas famílias. Porque às vezes a gente acha que, não, eu estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. Imagina se o Silas está programando para reencarnar agora, ser filho deles e trazer a moça. Vamos trazer a moça. Ele não fala se será como irmã, se será como esposa do pai de novo. Ele não fala como será. Se ele está programando isso, a reencarnação que ele acabou de estragar não estava programada para o melhor? O amor que o pai sentia pela moça não indicaria talvez que fosse uma filha do passado? Que fosse uma ex-esposa do filho? Que fosse uma ex-amante do filho que ele estava trazendo agora para equilibrar? Nós nos reencontramos, mas nem sempre nós escolhemos o melhor caminho, porque para escolher o melhor caminho a gente tem que trazer Jesus para a nossa vida, porque os Espíritos nos guiam, mas eles são muitas vezes impotentes contra os sofismas da paixão, contra a desobediência, contra a rebeldia. Eles são impotentes. Eles vêm e nos inspiram. Existem algumas perguntas no livro dos Espíritos que nos auxiliam a entender isso. Eu tenho um espírito que fica falando assim: vamos fazer uma coisa errada, Manuel. Não tem? Tem não. Tem não. Nenhum espírito é designado para o mal. Tem não. Mas eu tenho um espírito que fica falando assim: vamos fazer o bem, Manuel. Tenho? Tenho. Todos nós temos um espírito superior designado para cuidar do nosso progresso. Olha que coisa absurda, a gente acha que a gente tem o lado negativo, o demonzinho, né? O demonzinho nos chamando para o mal e querer muito mais forte do que o bom. Mas na verdade a gente só tem o bom mesmo. O bom é programado, o bom é designado. E o outro? Oh, vem cá. Não, vem. Deixa de ser bobo. Vem beber comigo. Vem beber comigo, senhor. Não, eu faço tanta coisa, mas eu não quero, me deixa em paz, homem. Não, vem comigo. É assim que acontece com os nossos obsessores. Ah, vocês achavam que o obsessor é que fazia isso? Não. São os encarnados que chamam. Quando eu quero fazer uma coisa errada, não vamos pensar em coisa errada não. Mulheres, vocês foram convidadas para um casamento. Festão, lá no Palácio de Cristal, Castelli, festão. Já pensaram na roupa que vão, já? Não tem cabeleireiro na cidade. Não tem cabeleireiro na cidade. Isso vai atrapalhar vocês aí no casamento? Alguém segura? Não vai atrapalhar. Ah, mas você não tem sapato. Vai dar um jeito? Tem alguma barreira que impeça vocês? Não. Por quê? Quando a gente quer. Ei, mas quando a gente quer. Mas quando nós não queremos, meu filho, vai tomar banho. Já vou. Vai, já está na hora, já vou. Se você bobear,
No dia seguinte, mas você não tomou banho? Não acontece na maior parte dos lares, né? Se o banho não serve como exemplo, vai escovar dente, vai fazer tarefa. Nós gostamos dessas coisas boas. Eu falei coisas boas e eu tenho certeza que muitos de nós, cá dentro da cabeça, boa, escovar dente, estudar. Nós ainda não gostamos das coisas que são boas para nós. Nós temos uma certa predileção mesmo, gosto. Vocês sabem por que nós sofremos? Vocês já leram o livro Céu e Inferno? Kardec estudou os desencarnados e chegou a uma conclusão impressionante. Nós sofremos o suficiente, nem uma grama a mais do que o suficiente, para nos desgostarmos do mal. Hein? Deixa eu traduzir de outra forma. Eu adoro falar da vida dos outros, mas adoro, não dou conta de viver sem. Se fala para Manuel, não fala da vida dos outros, aí é que dá uma agonia, não é? Pensa numa coisa que você gosta, você vai ter que ficar 2 dias sem comer essa coisa, já chega a dar coceira, não dá? 2 dias sem sei lá, arroz. Você gosta de arroz? 2 dias sem arroz. Um bife? 2 dias sem bife. Está fácil para você? Aumenta um pouquinho que você vai ver que. E na hora que você olhar para o bife, meu amigo, parece que vai. Todo lugar que você olhar vai ter um bife. Você vai passar, você vai ver um açougue, a carne em promoção. Você vai passar perto do restaurante, a fumacinha vai estar com as mãozinhas te chamando. Nós gostamos. Todo o esforço da espiritualidade superior é para nos auxiliar a gostar do bem. E para gostar do bem, nós precisamos trocar as nossas predileções. Todos os reencontros, todas as programações são realizadas nesse sentido, nessa direção. Ah, Manuel, mas não há planejamento para o mal? Quando eu quero matar alguém, como o caso do Silas, quando eu quero destruir alguém, quando eu quero me vingar de alguém, quando eu quero fazer o mal, eu também planejo. E quando eu quero fazer o mal, muitas barreiras são colocadas entre mim e o meu objetivo. E aí o que eu faço? Supero elas todas. Supero elas todas. A não ser que nós tomemos uma decisão por nos aproximarmos de Jesus. Por quê? Porque Jesus tem uma proposta diferente para nós. Ele nos convida a segui-lo. Seguir Jesus é algo inusitado para nós. Nós não temos essa experiência. Não, eu já estou vindo ao centro, estou fazendo sopa. Muito bem. Os fariseus são tratados por Jesus como túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Paulo vai nos dizer: o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, toda hora me deixa fazer. Paulo. E Jesus vai nos fazer uma colocação: passai à direita, bendito meu Pai. Vós que quando tive fome me deste de beber, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me agasalhaste. E eles dirão: mas quando foi que fizemos isso? Nós nunca te vimos com fome, com sede, ou nu, nós nunca fizemos isso. E Jesus responde para eles: todas as vezes que isso fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. Nosso maior desafio, segundo os Espíritos, inspirados pelo Cristo, é agir com desinteresse. Desinteresse. Agir porque
porque é o certo, agir porque é o correto realmente a fazer, agir como Jesus agia, sem olhar seus interesses. Seja feita a vossa vontade, Senhor. Ele diz que os discípulos foram entregues para Ele por Deus. Jesus poderia ter escolhido uma turma boa, que não negasse, que não fugisse. Ele conhecia todos nós, conhece todos nós. Ele poderia ter feito o colégio que ele quisesse, mas Deus entregou aqueles para Ele. Entregou aqueles. No momento da flagelação, Jesus convida os seus mais íntimos e pede: orem comigo, porque o príncipe do mundo se aproxima, minha hora é chegada. Jesus começa a rezar, os discípulos dormem. Jesus os acorda e questiona: vocês não conseguem orar, vigiar uma hora? Nessa hora grave, fiquem comigo uma hora. Uma hora. O que é que os discípulos fazem? Dormem. Jesus os acorda de novo. E de novo os questiona: fiquem comigo, orem comigo, vigiem comigo. O que é que os discípulos fazem? Dormem de novo. Se os discípulos nos representam, o que nós andamos fazendo? Dormindo. Porque não é possível pensar que nós somos o Cristo na história, né? Então só pode ser nós só podemos nos identificar com os discípulos. Mas é melhor dormir com os discípulos do que chegar com os paus para poder prender Jesus. Já é progresso. Mas nós temos dormido, nós temos perdido a ocasião de acompanhar Jesus. Por quê? Porque nós não escolhemos, porque se fosse um casamento nós íamos, se fosse um filho nosso precisando de uma internação, a gente ia mover juiz, político, até conseguir a internação do menino. Porque quando nós queremos, quando nós realmente queremos, quando nós escolhemos isso, ninguém segura. Ninguém segura. Então o que tem nos faltado? Não é organização do plano espiritual. Essa existe e é plena. Não é planejamento da parte deles. Essa existe e é plena. Não é intervenção dos espíritos superiores na nossa vida. Então eles planejam, nos acompanham, nos inspiram, e o que nós fazemos? Dormimos. Nós não escolhemos, nós preferimos permanecer nas trevas. Aí tem que vir a dor para nós. A dor não é o primeiro elemento educativo. Professores, vocês chegam na sala e já dão uns tebeques na cabeça dos moleques para falar assim: aqui eu mando e aqui eu sou obedecido, e vocês ficam quietos. Não, né? Primeira ação é de amor, é de tratar bem. Sempre, sempre. A primeira ação é essa. Os espíritos usam da lei de amor, primeiramente. Só evocam a justiça em último caso. Nós evocamos a justiça toda hora, né? Qualquer coisa que acontece de errado conosco, a gente quer justiça. Mas os espíritos superiores usam a lei de amor até não ter mais jeito. Quando não tem mais jeito, que a lei de justiça... Onde está a lei de justiça? Também está dentro de nós. A lei de progresso está onde? A lei de amor. Todas as leis estão onde? Não é uma força exterior, não. Ao não viver o bem, eu me puno, eu me arrependo, eu me culpo, eu busco as trevas, eu fujo da luz.
eu arrumo 1000 formas de me torturar. E o que os espíritos superiores querem fazer é evitar isso. Por isso, hoje, nós nos reencontramos aqui. Esse reencontro não foi por um acaso, foi programado. Vocês não escolheram estar aqui, vocês foram escolhidos, porque chegou o momento na vida de cada um de vocês de se libertar. Quem vos escolheu não foi eu, porque eu não tenho competência para isso, mas foi o próprio Cristo, que nos elegeu, a cada um de nós, para representarmos a Ele perante os nossos irmãos na terra. Porque, se vocês prestarem atenção, nós estamos no Consolador. A doutrina que nos inspira, os elementos que nós usamos como argumentação são todos do Consolador. E o Consolador é Jesus na terra. Então eu posso afiançar para vocês que nesta casa hoje nós temos a presença do Cristo. Nós vamos fazer o quê? Que a paz de Jesus nos envolva a todos.